Bom dia, pessoal. Então, para a disciplina de design de documento digital, preparei aqui um manual, né, onde tem algumas coisas sobre o LaTeX, que nós vamos falar um pouco sobre essa ferramenta para edição de textos, e vamos falar também de outros assuntos, como, por exemplo, como elaborar gráficos, usando ferramentas como o ggplot do R, às vezes ferramentas também do Python, falar sobre scripts, como que a gente pode automatizar, né, certas tarefas, manipulação de dados, né, então se a gente pegar dados que a gente precisa às vezes juntar mais de uns dados, manipular os dados, extrair certas informações, poder criar gráficos e elaborar estatísticas sobre nossos dados. Então são diversas ferramentas aí que nós vamos abordar no curso. Vamos utilizar o Git também para poder fazer o controle de versão, né, e ter o registro aí dos códigos, dos documentos que vão ser elaborados. E vamos explicar um pouco aí sobre os arquivos, tipos de arquivos, né, algumas peculiaridades que é importante conhecer quando a gente está tratando aí de documentos em geral. Então aqui a gente tem o slide mostrando aí onde está o material da disciplina, né, esse PDF das apresentações. Então vocês podem baixar as apresentações e nelas vão ter outros links, né, para outras referências e outros materiais, né, que são utilizados durante o curso. Bem, aqui a gente tem uma citação, né, do Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe. Ele também tem um outro livro sobre aviões, né, e ele era aviador. Aí ele fala que o projetista, né, o designer, ele sabe que atingiu a perfeição não quando não tem nada mais para adicionar, mas quando não tem nada para remover. Então a gente tem que buscar elaborar os documentos, os nossos códigos, né, fazer gráficos, né, de forma que eles ficam sempre mais simples, mais limpos possível e contendo apenas a informação que é relevante e importante e sem outras informações que estariam apenas distraindo, né, a atenção do nosso leitor. E muitas vezes essa tarefa é difícil porque a gente acaba ficando apegado, né, ao que a gente desenvolveu, escreveu, e é difícil às vezes remover algumas informações ou alguma parte do texto, mas é importante sempre a gente estar fazendo essa tarefa de limpeza, né, faxina, para deixar, né, apenas o que é mais relevante, o que é a mensagem central do que a gente quer passar para o leitor. Então a ideia aqui desse manual é que a gente vai apresentar, né, alguns ofícios, ferramentas para elaboração de documentos, né, tanto para fazer o próprio redação de texto, como para fazer gráficos, né, obter dados e montar tabelas, fazer gráficos a partir dos dados, etc. E nós vamos focar muito aí nas ferramentas, né, ferramentas livres, né, que é importante, né, para poder ter a colaboração, né, da comunidade. Então, existem vários fóruns também de discussão, onde as pessoas trocam informações, né, e onde vocês podem buscar ajudas também, né. E a estética também deve estar sempre alinhada à função, né, afinal os livros, artigos, relatórios são documentos elaborados diretamente para serem lidos, não para serem apreciados em uma galeria de arte. Então é claro que a gente tem que buscar, né, a estética também, né, mas sempre alinhada aí à função, né, para poder passar melhor a mensagem que a gente quer para o nosso leitor. Comparativamente aqui, né, um documento digital e o analógico, existem algumas diferenças. O digital ele traz algumas vantagens, aí, como por exemplo a durabilidade, a cópia idêntica a custo zero. A gente pode fazer a conversão entre os dois formatos, né, digital analógico e analógico digital. O documento digital permite que a gente use ferramentas como, por exemplo, o corretor ortográfico, permite a gente distribuir facilmente, né, os documentos. A gente pode automatizar o processo de criação do documento. É fácil realizar alterações, né? A gente vai falar também do controle de versão usando a ferramenta JIT. A gente pode adicionar conteúdos multimídias e pode também, né, utilizar criptografia em documentos digitais, né?
Então, quando a gente vai elaborar o nosso documento, a gente tem que buscar sempre uma forma que seja mais clara, né, e mais sucinta, passando o essencial da nossa mensagem. Né? Buscar, então, organizar as informações, não ficar, né, repetindo as mesmas informações em os mesmos tópicos em regiões diferentes do documento, né? Buscar sempre exaurir determinado assunto em cada um dos locais onde eles estão sendo tratados, né? Não criando aquele zigue-zague no documento onde você vai e volta sobre os assuntos, né? E assim facilitar, né, a leitura, né? E que a mensagem seja efetivamente passada ao leitor. Então, algo importante quando a gente vai redigir o documento é saber quem é o público que vai ler esse documento, de forma que a gente possa, né, fazer a elaboração dele visando, né, a compreensão desse leitor específico, né, desse determinado público. Então, o título é a porta de entrada, né, para o trabalho. Deve comunicar, né, a principal contribuição do trabalho. E é ali que você vai conseguir, né, atrair a atenção do leitor. E o resumo ele deve contar a mensagem geral do trabalho, evidenciando o principal resultado. E devemos utilizar sempre sentenças curtas, né, tão curtas quanto possível, de forma assim a facilitar a compreensão do leitor. Então, não busque imitar, né, o Michael Proust, né, onde nos livros, né, ele costuma usar sentenças muito longas. Então, tem aí um trecho aí do livro do Humberto Eco, né, Como se faz uma tese de ciências humanas, onde ele dá o exemplo aí, né, de como que você deve fazer uma boa redação. Então, nesse exemplo aí, ele fala aí, né, que a gente deve evitar então os períodos longos, né? E se fizer, né, dividam-os depois, né? Não recém repetir duas vezes o sujeito, elimine o excesso de pronomes e ações subordinadas. E aqui ele mostra um exemplo do que não se deve escrever. Por exemplo, o pianista Wittgenstein era o irmão do conhecido filósofo que escreveu Tratados Ideológicos Filólogos, que hoje em dia muitos consideram obra-prima de filosofia contemporânea. Teve a aventura de Ravel ter escrito para ele o concerto para a mão esquerda, dado que tinha perdido a mão na guerra. Mas escrevam então, né, a sentença dessa forma. O pianista Paul Wittgenstein era irmão do filósofo Ludwig Wittgenstein. Como Paul era mutilado da mão direita, o compositor Maurice Ravel escreveu para ele o concerto para a mão esquerda. Bem, estabeleça um fluxo de ideias no documento, né, e não fique fazendo um zigue-zague, né, indo num tópico, depois visitando outro tópico, voltando para o tópico anterior, né, fazendo esse zigue-zague deve ser evitado, né, de forma a que o leitor tenha um fluxo de ideias a seguir e consiga, né, ter uma melhor compreensão do texto. Quando necessário, a gente pode utilizar também paralelismos, principalmente quando vamos mostrar resultados, por exemplo, de experimentos, onde alguns parâmetros são variáveis, estão variando, né? Uma vez você fez um experimento com um determinado parâmetro, no outro experimento mudou um determinado parâmetro, aí você pode utilizar o paralelismo, né? E de forma que a sintaxe, né, ela fica transparente e fica mais evidente, né, os resultados em cada um dessas variações dos experimentos. Devemos buscar sempre nos colocar no lugar do leitor, né, e também buscar o feedback de terceiros. A escrita é um processo de otimização, a gente está sempre melhorando, né, achando erros e melhorando o fluxo das ideias e aprimorando o texto. É claro que esse processo de otimização, uma hora a gente tem que interromper ele, senão a gente vai ficar otimizando para sempre. E é importante também a gente praticar o desapego, né? Muitas vezes a gente introduz alguma informação, determinadas sessões, ou gráficos, tabelas que podem estar em excesso e podem começar a desvirtuar sobre qual que é a mensagem que a gente quer passar com o documento. E aí a gente precisa então, né, eliminar essas
informações extras que podem acabar causando mais confusão. Devemos buscar sempre nos colocar no lugar do leitor, né? E também buscar o feedback de terceiros. Esse é um processo de otimização, a gente está sempre melhorando, né? Achando erros e melhorando o fluxo das ideias e aprimorando o texto. É claro que esse processo de otimização, uma hora a gente tem que interromper ele, senão a gente vai ficar otimizando para sempre. E é importante também a gente praticar o desapego, né? Muitas vezes a gente introduz alguma informação, determinadas seções, ou gráficos, tabelas que podem estar em excesso e podem começar a desvirtuar sobre qual que é a mensagem que a gente quer passar com o documento. E aí a gente precisa então, né, eliminar essas informações extras que podem acabar causando mais confusão. Bem, com relação a esse assunto, né, sobre elaboração do texto no documento, a parte de organização do conteúdo, né, o como escrever, como redigir, então tem aqui algumas referências interessantes que vale a pena conferir.